amados, tudo bem? Eu sou Paulo Oliveira, esse aqui é o canal Interagindo com Cristãos e hoje nós vamos abordar sobre maldição. Nós vemos que nos dias de hoje, essas novas denominações que têm surgido por falta de conhecimento, e eles fazem campanhas, né, de quebra de maldição. Essas coisas não existem, né? Deus nos ensina isso. No capítulo 11, no versículo 26, 27 e 28, né? Esse aqui foi para os judeus, né? Foi aquele acordo que eles fizeram, né? Com Deus. Um estatuto que foi criado. Se caso os israelitas fossem fiel a Deus, fiel à palavra de Deus, então Deus os abençoaria. Caso eles fossem rebeldes, desobedecessem, então seria amaldiçoado. Esse foi o acordo, né? Entre Deus e os judeus. Então eu quero ler aqui, ó, a partir do versículo 26 diz assim: Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumprirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos mando. Porém, a maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguires outros deuses que não o conhecesses. Então, essa é a tal da maldição hereditária, né? Que ele visitará até a terceira e quarta geração daqueles que desobedeceram a Deus. Ou seja, a maldade, né, acompanhará os filhos, os netos, enfim, até a terceira e quarta geração. Só que veja bem, quando uma dessas gerações volta a obedecer, quebra-se a maldição. Então a maldição está sobre a desobediência de cada um. A partir do momento que esse descendente, seja ele quem for, qual geração for, ele voltar ao Senhor, não tem por que o Senhor amaldiçoá-lo. Aí volta a bênção. Quantas e quantas vezes nós vimos isso em Israel, né? Eles desobedecem, aí vem a maldição, eles vão cativos, tal, e sofrem, aí eles se arrependem, aí vem a bênção. Entendeu? Hoje não é diferente. Você aceitou a Cristo como Salvador, não tem maldição hereditária para ser quebrada aí. Jamais. Sabe, Deus fez de você uma nova criatura. Deus fez uma aliança com você, é só bênção. Outra coisa, nós temos o período da graça. Você aceitou a Cristo, é a graça de Deus na sua vida. Vai ter as aflições do dia a dia, meus irmãos. Isso não é maldição. Nós somos sujeitos a sofrer como todos. Sabe, uma doença, sabe, uma falta de dinheiro, enfim, isso Jesus passou por isso aí também. Todos, sabe, isso aí não é maldição. Agora essa quebra de maldição, que tem espírito que te persegue, que maligno, tipo do álcool, do vício, das drogas, da prostituição, enfim, isso não existe. A partir do momento que você é fiel a Deus, não tem maldição na sua vida, é só bênção. Então não tem por que fazer campanha de quebra de maldição. O outro porém, digamos assim, maldições preditas desde a fundação do mundo. Quando Deus proferiu a maldição para a serpente, que Jesus pisaria na cabeça dela, venceria, né? E a serpente feriria o seu calcanhar. Isso já aconteceu. Jesus venceu Satanás, né? Derrotado. Desde que Jesus morreu na cruz do Calvário e ressuscitou. Essa aí já se cumpriu, essa profecia. Aí tem a maldição da mulher, que ela vai dar luz com dores de parto, devido à desobediência lá, né? E morderam lá o alimento, lá, o fruto. E o homem tem que ralar, trabalhar. Contudo, o inimigo tem tentado driblar isso aí. A mulher casa-se com a mulher, aí adota, né? Não vai ter filho. O homem rouba, trapassa, não soa, né? Ele tenta ganhar o dinheiro aí fácil. O diabo tenta, sabe, quebrar todas essas ordenanças divinas, essas sentenças divinas. Mas ela se cumpre até nos dias de hoje. Isso aí é imutável. Enquanto o homem existir, a mulher existir, isso vai se cumprir na vida do ser humano. Aí tem a situação da língua.
onde as pessoas proferem, né, da boca aquilo que está no coração dele, e pode trazer prejuízos a outras pessoas e para si mesmo. Mas eu não tô tratando disso aí, desse tipo de maldição. Estou falando de maldição hereditária. As palavras têm poder? Sim, claro, óbvio, né? Então eu vou ler alguns versículos que diz sobre esse assunto. Por exemplo, Provérbios, capítulo 12, versículo 18, diz assim: há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Provérbios 18, 21. A língua tem poder para trazer morte ou vida. Isso é a palavra de Deus está dizendo, não sou eu. Quem gosta de falar arcará com as suas consequências. Mateus 12, 34. Pois a boca fala do que está cheio o coração. Provérbios 17, 28. Até o insensato passa por sábio quando fica calado. Porque quando fala demais, fala bobagem, né, irmão? De boca fechada até parece inteligente. E tem aquela passagem lá do profeta. O médico dos médicos está agindo aqui. Quem desenganou foi o médico, mas Deus está dizendo: eu sou o Deus que cura, que sara. Eu sou o Deus que limpa a ferida. Eu sou o Deus que transforma. Eu sou o Deus que visita, que quebra barreira, potestade, lança por terra. Ah, Jesus, eu olho para você e eu vejo uma tristeza muito grande nos seus olhos. Quantas e quantas vezes você se lembra de coisas que aconteceram há muitos anos atrás e você pensa assim: podia até voltar, porque hoje está tão difícil. Parecia que era, mesmo que era difícil, era um difícil bom. Hoje está um pouco pior. Filho, eu sei. Quando você se senta naquele lugar e ao seu pensamento você fala comigo dizendo: mas eu achava que era ruim, só que hoje está pior. Só que Deus, Ele não é um Deus que vai te abandonar de mãos vazias. Aquele que vem na presença dEle jamais volta de mãos vazias. E aquele que busca a presença dEle jamais volta de mãos vazias. Essa é a palavra que o Senhor coloca ao meu coração. E Ele fala: implanta no coração dela, não volta de mãos vazias. Pode continuar clamando, pode continuar acreditando, porque Ele vai mudar sim. E Ele vai trazer a felicidade mais uma vez ao teu coração. E Ele diz assim: eu visito cada um agora, e eu estou quebrando toda a maldição hereditária que foi proferida sobre cada uma dessas vidas, porque eu sou um Deus de promessa viva. E eu vou trazer para perto de ti, e eu vou quebrar toda a obra de depressão que tem envolvido, e tudo que Satanás planejou e começou até a arquitetar e colocar em prática. Mas hoje eu estou quebrando e lançando por terra, porque sou um Deus de promessa viva. Se coloca de pé, igreja, nessa noite. Eu quero pedir para a Kétila trazer um louvor aqui para nós nessa noite. Aleluia, Jesus. Enquanto isso eu vou orar junto com vocês, e logo eu vou entregar o microfone, porque lá já é 10 horas. Misericórdia, agora a polícia chega. Jesus, segura esse povo aí. Aleluia, Jesus. Ela vai louvar. Enquanto isso, Deus vai concretizar milagres ainda aqui nessa noite. Ele vai concretizar curas ainda aqui nessa noite. Mesmo que eu não tenha tocado sobre a tua vida e não tenha colocado as mãos sobre você, eu não sou nada. Mas esse Deus que se faz presente neste lugar, Ele vai tocar, Ele vai te visitar, Ele vai concretizar, Ele vai concretizar. A paz do Senhor. Que bom que você está aqui no meu canal para participar e ouvir essa ministração, que ela vai ser fundamental para a tua vida, né? Nós vamos falar hoje sobre 5 causas de maldição. E esse tema, ele tem uma importância muito grande, porque muitas vezes as pessoas veem coisas acontecerem nas vidas delas que elas não sabem de onde vem e nem por que está acontecendo, né? São situações que não têm resposta, são vidas que doenças que lhe acometem de forma constante na sua família, todo mundo passa a ter aquela doença, problemas às vezes de relacionamento, divórcio, problemas financeiros, e uma
série 10 minutos que esse irmão está falando, não sei se é um pastor, um teólogo, e fala com profundidade, né? Então ele defende que realmente não existe maldição hereditária, é o mesmo pensamento que eu. Então eu coloquei só para vocês entenderem e compreenderem que fica fixado na sua mente que não existe maldição hereditária. Já no primeiro vídeo, aquela irmãzinha lá profetizando, revelando para mim da carne, falando sobre maldição hereditária. Isso não existe, isso não é verídico, não é verdade, não tem base bíblica, é heresia, tá? Primeiro vídeo. Então, por favor, se você pensa sobre isso, de maldição hereditária, mude seus pensamentos, porque isso não é correto, não é bíblico, é heresia, tá bom? Afirmar isso aí, tá? Que Deus os abençoe em nome de Jesus. E esse texto que fala sobre maldição diz assim, ó: como o pássaro no seu vaguear e como a andorinha no seu voar, assim a maldição sem causa não encontra pouso. Então, existem causas para maldições. Essas respostas que você pode não estar tendo na tua vida, sobre situações que só acontecem com você, ou sobre situações que acontecem com frequência na sua família, que acontecem com frequência na sua vida, pode ser gerado por uma maldição. Por uma maldição. E por isso, nós vamos hoje falar 5 causas de maldição. Essa será uma série, na verdade serão 12 causas de maldição. Nesse vídeo, nós vamos estar falando sobre 5 delas. 5 que nós consideramos maldições que são possíveis de se evitar com certa facilidade. Mas primeiro, antes da gente dar continuidade, eu preciso falar para você o que é maldição, né? O que é maldição? Existem 6 palavras no hebraico e 4 no grego para definir maldição. Mas não adianta eu ficar aqui tentando entrar no léxico dessas palavras, porque o importante é você entender que maldição significa maldizer ou falar mal de alguém. Então, diminuir uma pessoa por meio de palavras, lançar palavras de má sorte, ridicularizar, isso é maldição, propriamente dito. Esse é o conceito de maldição. A maldição, ela tem uma série de causas, e na palavra antiga, na antiguidade, as pessoas utilizavam esse termo até como profetizar. Mas na verdade é maldizer, e a gente sabe que muitas vezes pessoas... Esqueci o nome dele. Balaão, que ele profetizou maldição sobre Israel, aí Deus transformou a maldição em bênção. Então não tem palavra, né? Tem poder, mas não é do que está sendo tratado aqui. Nós estamos falando de maldição hereditária, tá? Que é bem diferente. Bom, vamos falar um pouco sobre a palavra bênção, né? Bênção, né? Desde o primórdio da humanidade, geralmente era uma palavra muito usada por pessoas religiosas que entendia existir um dos supremos capaz de abençoar e amaldiçoar pessoas. Na Bíblia temos muitos exemplos de pessoas que abençoavam e também amaldiçoavam outras pessoas, dependendo de algo ruim que elas tivessem cometido. Os objetos também eram abençoados e separados para serem usados em rituais religiosos, por exemplo, os utensílios sagrados usados nos templos consagrados ao Senhor. No caso de pessoas, está em foco uma intercessão em favor delas, pedindo uma bênção divina em seu favor. Os pais abençoavam seus filhos antes de morrerem. Isso está em Gênesis 48:15. Ou os pais amaldiçoavam seus filhos, Gênesis 9:25. Quando tratamos desse assunto, é impossível desvincular o ato de amaldiçoar por estarem muito ligados, embora com efeitos diferentes. Amém? Então, falamos sobre a palavra, o poder que a palavra tem, que não se refere à maldição hereditária. Profecias, né? Amaldiçoando outras pessoas, amaldiçoando, né? Outras pessoas. E tem algo aqui interessante, que está em Lucas, capítulo 10, de 5 a 6.
Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: paz seja com esta casa. E se ali houver um filho da paz, um filho de Deus, por exemplo, ou um temente a Deus, repousará sobre ele a vossa paz. E se não houver, voltará para vós. Que coisa maravilhosa que a palavra é, saindo da boca de um servo de Deus vivo, né? Da boca de qualquer um, né? Porque a bênção do Senhor está sobre nós e podemos replicá-la em outra pessoa. Jesus ensinou a abençoar as casas onde entrarmos, mas para que a bênção alcance é preciso que haja um filho da paz para recebê-la. Do contrário, a paz volta em dobro para quem abençoa. Isso nos ensina que vale a pena abençoar, mesmo que achamos que não merece, porque Deus julgará se a pessoa, né, ali presente, está aberta a receber ou não, e nos abençoará em dobro. Volta para nós em dobro se ali não tiver alguém temente ao Senhor. Então, isso são palavras. Agora, o objetivo aqui é tratar da maldição hereditária, que ela não existe. Isso cerrou junto com os judeus, junto com a velha aliança, junto com a lei. Isso acabou. Não tem mais isso. Que a maldição ela segue a pessoa até a terceira e quarta geração, e será amaldiçoada. Que meu pai era espírita, ele mexia com aqueles espíritos, aquelas entidades que desciam sobre ele. Que meu pai era alcoólatra, que meu pai era prostituta, que meu pai era isso, minha mãe era aquilo, tal. Então tá passando de pai para filho, para neto, bisneto, tataraneto. Isso é uma mentira que te contam e te enganam, ou por falta de conhecimento da palavra de Deus. Não existe maldição hereditária. Existe a maldição que é o pecado, né? Sempre existiu e sempre existirá quando você está na desobediência. Entendeu? Então tudo que você pratica de mal, infelizmente você vai atrair o mal. Infelizmente. Tá? Se você é alcoólatra, bebe, isso é pecado, o que vai trazer de ruim aí? Você vai espancar a sua esposa, você vai ficar caído na sarjeta lá, o cachorro lambendo a sua boca. Você pode fazer um monte de maldade. Drogas é a mesma coisa. Você vai violentar as pessoas, vai praticar roubo. Você entendeu? Um monte de mal. Quer dizer, um abismo atrai o abismo, diz a palavra de Deus. Porque você está em pecado. A maldição está sobre você, porque você é um pecador. A partir do momento que você aceita Cristo como Salvador, tudo isso acaba, encerra. A bênção está sobre você. Não tem mais pecado, não tem mais maldição. Então, não há motivo de você ficar fazendo campanhas e campanhas de 7 dias, de 15 dias, de 30 dias para quebra de maldição. Isso é uma mentira. Se você aceitar Cristo, a palavra de Deus fala: se verdadeiramente Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Entendeu? Será feliz. Não confunda a maldição com dificuldades do dia a dia, que está sujeito a todos nós. Assim como nasce o sol, a chuva, o vento, o ar, para todos. Entendeu? Os problemas cotidianos é para todos também. Filho de Deus e não filho de Deus. Não maldição, que é uma outra situação. Por estar em desobediência, então vem enfermidades e tantas outras coisas que provém da desobediência, do pecado. Então não existe esse negócio de quebra de maldição. Era disso que eu queria falar e espero que tenha sido claro. Você compreenda, entenda que não existe isso. Amém? Que Deus o abençoe em Cristo Jesus. Continue, assistindo nossos vídeos. Deixa um likezinho para nos ajudar. Se inscreva no canal, por gentileza, se você gostou. Passe, compartilhe adiante aí para os amigos.